Você já se perguntou por que a ansiedade parece te perseguir? Mesmo quando você ora, mesmo quando você confia em Deus? Hoje eu quero te contar a história transformadora de Débora, uma mulher que viveu 25 anos lutando contra a ansiedade, até que uma única pergunta de Jesus mudou completamente sua vida. E o mais incrível é que essa mesma pergunta pode libertar você hoje. Débora acordava todos os dias com o coração acelerado, pensamentos correndo como um furacão em sua mente. E se eu perder meu emprego? E se meus filhos se machucarem? E se eu não conseguir pagar as contas? Eram 25 anos dessa batalha silenciosa, 25 anos orando, pedindo a Deus para tirar essa aflição do seu coração. Ela ia à igreja, participava dos cultos, cantava louvores, mas a ansiedade continuava ali, como uma sombra que a seguia para todo lugar. Talvez você se identifique com Débora. Talvez você também já tenha questionado sua fé por causa dessa luta constante. Por que Deus não me liberta? Por que eu, que creio nele, ainda sofro com essa angústia? Se esses pensamentos já passaram pela sua mente, eu tenho uma palavra especial para você hoje. A transformação de Débora começou quando ela descobriu que Jesus tinha uma pergunta específica para pessoas como ela. Pessoas que lutam com a ansiedade, uma pergunta tão simples, mas tão poderosa, que quando ela realmente a compreendeu, sua vida nunca mais foi a mesma. E sabe o que é mais maravilhoso? Essa pergunta está na Bíblia, esperando para transformar sua vida também. Você está preparado para descobrir qual é essa pergunta? Você está disposto a permitir que Jesus fale diretamente ao seu coração ansioso hoje? Então vamos juntos mergulhar nessa palavra que pode ser o início da sua libertação. Porque eu tenho uma certeza: Deus não quer que você viva sob o peso da ansiedade. Ele tem algo muito melhor preparado para você. A pergunta que mudou a vida de Débora está registrada em Mateus 6:26, quando Jesus pergunta: não valem vocês muito mais do que as aves? Essa pergunta simples contém uma verdade profunda que pode revolucionar a forma como você enxerga suas preocupações. Jesus estava ensinando sobre a ansiedade e ele usou um exemplo da natureza que todos nós podemos ver. Os pássaros, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E então vem a pergunta penetrante: não valem vocês muito mais do que elas? Quando Débora realmente meditou nessas palavras, algo clicou em seu coração. Ela percebeu que durante 25 anos ela havia esquecido de uma verdade fundamental. Ela tinha valor inestimável aos olhos de Deus, não por causa de suas obras, não por causa de sua perfeição, mas simplesmente porque ela era filha do Altíssimo. A ansiedade muitas vezes nasce quando esquecemos nosso valor diante de Deus, quando começamos a acreditar que precisamos controlar tudo, que precisamos garantir nosso futuro com nossas próprias forças. Mas Jesus nos lembra que se Deus cuida dos passarinhos, que não podem plantar nem colher, quanto mais Ele cuidará de você, que é a sua criação mais preciosa. Débora começou a observar os pássaros em seu quintal com outros olhos. Ela via como eles acordavam cantando, mesmo não sabendo de onde viria sua próxima refeição. Eles não ficavam paralisados pela preocupação. Não perdiam o sono imaginando cenários terríveis. Eles simplesmente confiavam na provisão divina. Se Deus se preocupa em alimentar cada passarinho, Débora pensava, por que eu duvido que ele se preocupa comigo? Essa simples mudança de perspectiva começou a transformar sua mente ansiosa em uma mente confiante. Ela entendeu que a ansiedade não era falta de fé, mas um esquecimento temporário de quem ela era aos olhos de Deus. A ansiedade cristã é uma luta real que muitos filhos de Deus enfrentam. E é importante entender que sentir ansiedade não significa que sua fé é fraca. Na verdade, a própria Bíblia reconhece essa batalha. O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, também lutou com pensamentos ansiosos. No Salmo 42:11,
Davi fala diretamente com sua alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja como Davi não negava seus sentimentos, mas os direcionava para Deus. Débora descobriu que sua ansiedade tinha raízes profundas. Ela cresceu em um lar onde tudo dependia de controle rigoroso, onde cada detalhe precisava ser planejado e garantido. Sem perceber, ela havia transferido essa necessidade de controle para sua vida espiritual, tentando garantir que tudo daria certo através de suas próprias forças. Mas a pergunta de Jesus a fez perceber algo revolucionário. Deus não a chamou para controlar sua vida, mas para confiar nele. A diferença pode parecer sutil, mas é transformadora. Controlar é assumir a responsabilidade de resultados que não estão em nossas mãos. Confiar é entregar esses resultados ao Deus que tem todas as coisas em suas mãos. Jesus continuou seu ensinamento dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Isso não significa ser irresponsável, mas reconhecer que há uma diferença entre preparação sábia e preocupação ansiosa. Débora começou a praticar o que ela chamou de entrega diária. Toda manhã, antes mesmo de se levantar da cama, ela fazia uma oração simples. Pai, eu sou mais valiosa que os pássaros. Se tu cuidas deles, sei que cuidarás de mim. Hoje eu escolho confiar em ti, não nas minhas preocupações. Essa prática simples começou a reprogramar sua mente ansiosa. A mudança na vida de Débora não aconteceu da noite para o dia. Foram meses de prática consciente, de escolher a fé sobre o medo, de lembrar-se constantemente da pergunta de Jesus: não valem vocês muito mais do que as aves? Ela descobriu que a ansiedade tinha se tornado um hábito mental. Por 25 anos, sua mente foi treinada para se preocupar, para imaginar o pior cenário possível. Agora, ela precisava treinar sua mente para pensar como Deus pensa sobre ela. E isso exigia disciplina espiritual. Débora começou a memorizar versículos específicos sobre o cuidado de Deus. Filipenses 4:19 se tornou seu versículo favorito. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sempre que a ansiedade tentava voltar, ela recitava esse versículo em voz alta. Ela também começou a praticar a gratidão de forma intencional. Toda noite, antes de dormir, ela escrevia 3 coisas pelas quais era grata naquele dia. Isso a ajudou a focar no que Deus já havia feito, ao invés de se preocupar com o que poderia acontecer. Mas o momento decisivo veio durante uma crise financeira. Débora perdeu seu emprego inesperadamente. E por um momento, todos os velhos padrões de ansiedade tentaram voltar. Seu coração começou a acelerar. Os pensamentos catastróficos começaram a surgir. Mas então, ela ouviu claramente no seu espírito a pergunta de Jesus: não vale você muito mais do que as aves? Naquele momento, Débora fez uma escolha consciente. Ela falou em voz alta: Pai, eu valho mais que os pássaros. Se tu alimentas cada um deles, eu sei que tu tens um plano para minha provisão também. Eu escolho confiar em ti. E pela primeira vez em 25 anos, diante de uma crise real, Débora sentiu paz ao invés de pânico. 2 semanas depois, ela recebeu uma oferta de emprego melhor do que o anterior. Mas o mais importante não foi a solução do problema, foi a descoberta de que ela podia confiar em Deus mesmo no meio da incerteza. Agora eu quero falar diretamente com você que está ouvindo esta mensagem. Talvez você esteja passando por uma situação que está gerando muita ansiedade em seu coração. Pode ser uma questão financeira, um problema de saúde, uma preocupação com seus filhos, ou até mesmo um medo do futuro que você não consegue explicar. Eu quero que você pare por um momento e faça a si mesmo a pergunta que Jesus fez:
Não valeu muito mais do que as aves? Deixe essa pergunta penetrar no seu coração. Você não é apenas mais uma pessoa no mundo. Você é filho amado do Deus Altíssimo. Você tem tanto valor aos olhos dele que ele entregou seu único filho para garantir um relacionamento eterno com você. Se Deus se preocupa em alimentar cada passarinho, em dar água a cada animal, em fazer o sol nascer todos os dias, por que você acha que ele se preocuparia menos com você? A ansiedade muitas vezes é resultado de esquecermos nossa identidade como filhos de Deus. Vou te dar 3 passos práticos que transformaram a vida de Débora e podem transformar a sua também. Primeiro, comece cada dia lembrando-se do seu valor. Antes mesmo de verificar o celular, de pensar nos problemas do dia, declare: eu sou mais valiosa que as aves, e meu Pai Celestial cuida de mim. Segundo, quando a ansiedade vier, não lute contra ela com suas próprias forças. Ao invés disso, entregue suas preocupações a Deus em oração. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Terceiro, pratique a gratidão conscientemente. A ansiedade foca no que pode dar errado. A gratidão foca no que Deus já fez de certo. Mude o foco da sua mente. Quero terminar esta mensagem com uma oração especial por você que luta com a ansiedade. Se você está ouvindo isso, não é coincidência. Deus permitiu que esta palavra chegasse até você porque Ele quer que você experimente a mesma libertação que Débora experimentou. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti reconhecendo que muitas vezes esqueci do meu valor aos Teus olhos. Confesso que tenho tentado controlar coisas que estão nas Tuas mãos, e isso tem gerado ansiedade em meu coração. Hoje eu escolho lembrar da pergunta que Jesus fez: eu valho muito mais do que as aves. Senhor, assim como Tu alimentas cada passarinho, eu sei que Tu tens cuidado de mim. Assim como Tu vestes os lírios do campo, eu sei que Tu supres todas as minhas necessidades. Perdoa-me por duvidar do Teu amor e cuidado por mim. Eu entrego a Ti todas as minhas preocupações. Entrego minha situação financeira, minha saúde, minha família, meu futuro. Tudo está nas Tuas mãos. Eu escolho confiar em Ti, não nas minhas próprias forças. Reprogramo minha mente com Tua palavra. Ao invés de pensamentos ansiosos, eu escolho pensar em Tuas promessas. Ao invés de imaginar o pior, eu escolho crer no Teu melhor para a minha vida. Obrigado porque Tu és fiel, Tu és bom e Tu tens cuidado de mim. Eu recebo Tua paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. A história de Débora nos ensina que a libertação da ansiedade não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio aos problemas. Quando você realmente compreende o quanto vale aos olhos de Deus, a ansiedade perde sua força sobre você. Lembre-se, você é mais valioso que as aves. Se Deus cuida delas, Ele certamente cuidará de você. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma verdade que pode transformar sua vida quando você realmente crer nela. Que Deus abençoe você abundantemente. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário contando como Deus está trabalhando em sua vida. Ore por quem está lendo junto com você. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Deus está com você e Ele tem o melhor preparado para a sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem.